Olá, pessoal. Bem-vindos a essa segunda videoaula sobre o tema orçamento e gasto público. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar de um tema bastante importante, que são as classificações orçamentárias. A compreensão dessas classificações orçamentárias são fundamentais para que a gente possa compreender o orçamento público e saber como ele se organiza. Então, ele é um elemento fundamental de democratização do acesso à informação dos cidadãos em relação aos recursos públicos. Então, essa videoaula, ela tem como objetivo desse módulo de ensino compreender as principais classificações orçamentárias que nos permitam, então, conhecer como são realizados os gastos públicos, suas finalidades e onde eles serão aplicados, né, e os recursos que são arrecadados da sociedade. Então, esse é o objetivo fundamental desse módulo. Lembrando, né, como nós vimos no vídeo anterior, que o orçamento público é esse instrumento, essa ferramenta de administração pública que vai apresentar, por um lado, as receitas que são arrecadadas da sociedade, né, por meio dos tributos, do endividamento, dos aluguéis, né, todas as diferentes fontes de recurso que a administração pública tem e ordena os gastos, né, as despesas públicas. Para compreender esse processo, as classificações orçamentárias são fundamentais. Bom, a gente pode classificar as informações sobre orçamento de diferentes maneiras, tá? Então, uma primeira grande informação que nós vamos ter é em relação às receitas que vão compor esse orçamento. Fundamentalmente, qual é a origem, né? Qual é o fator gerador, qual é a origem dessas receitas. Por outro lado, nós podemos também ter, nós temos as despesas, e nas despesas são identificadas quem são os responsáveis, qual é o objetivo, a finalidade desse gasto, a classificação econômica desses recursos. Tá? Tanto nas receitas quanto nas despesas, uma segunda classificação é que as receitas elas podem ser classificadas em primárias e financeiras. O que são as receitas primárias? São aquelas receitas oriundas dos tributos, das concessões que o poder público faz para a empresa explorarem determinados serviços, da venda de ativos. Então, por exemplo, quando o poder público se desfaz de algum dos seus ativos, isso tudo é computado como receitas primárias. Já as receitas financeiras são aquelas que são oriundas do quê? De empréstimos que o poder público toma nos bancos, sejam eles aqui no Brasil, sejam eles no exterior, como também das dívidas, né, por meio da emissão de títulos da dívida pública, tanto da dívida interna quanto da dívida externa, tá bem? Já pelo lado das despesas, elas também podem ser classificadas em primárias e financeiras. O que compõe as despesas primárias? Todos aqueles gastos com salários, pensões e aposentadorias, a realização de obras, o custeio para a manutenção da máquina, tudo isso vai compor as despesas primárias. E as despesas financeiras são aqueles gastos que o poder público vai ter com a dívida, tanto o pagamento de juros dessa dívida, quanto a amortização, quanto as despesas com o principal dessa dívida. Tá? Por que essas classificações primárias e financeiras, tanto das receitas quanto das despesas, elas são importantes? Porque é a partir delas que vai se calcular aquilo que se chama de resultado fiscal, que é um importante parâmetro para análise também das contas públicas, né, do orçamento público, da capacidade fiscal de um Estado, de um poder público, e elas são fundamentais, essas informações sobre as despesas e receitas primárias e financeiras, porque é a partir dela que nós vamos calcular, né, tanto o resultado fiscal primário ou nominal, se ele vai ter superávit ou se ele vai ter déficit, tá? Duas palavras que a gente acaba escutando muito. Nós vamos nos ater nessa aula aqui, especialmente em relação às despesas. Por quê? Porque, tanto do ponto de vista da nossa atuação como
gestores públicos, atuando nas administrações públicas, mas principalmente enquanto cidadãos, nós somos muito mais consumidores de orçamento público, tá? De informações sobre como se realizam os gastos públicos, quais são as despesas realizadas por esses orçamentos. Então, nós vamos nos debruçar mais sobre a classificação das despesas, porque elas são fundamentais ao nós pegarmos um orçamento e compreender no que esse orçamento foi gasto, se ele está atendendo aqueles objetivos e aquelas demandas que a sociedade apresenta, tá bem? Então, o que a gente vai ver nessa videoaula aqui é principalmente essa classificação das despesas. Bom, na classificação orçamentária das despesas, né, é importante a gente lembrar que as leis orçamentárias, elas são uma lei de um tipo especial, porque elas trazem ano a ano, né, vamos lembrar da aula anterior, que o orçamento ele é um orçamento anual, né, pelo princípio da anualidade, e a relação, nessa lei, ela traz uma relação de centenas e às vezes milhares de ações, e cada uma com a sua descrição, sua meta, o seu valor. E essas informações são oriundas a partir desse processo de classificação das despesas. Então, para planejar as ações, administrar a sua execução e fazer o controle dos gastos, é necessário dar a cada despesa um código identificador e classificá-la, né, conforme a sua finalidade, qual é a natureza desse gasto, o órgão responsável pela realização desse gasto. Nós vamos nos debruçar mais sobre o conceito de cada uma dessas classificações do que buscar entender o código, o número, quais são os identificadores, por que o programa eles são 4 dígitos, por que ele se divide em mais 4 dígitos na função e na subfunção. Isso tudo é um elemento técnico bastante importante, mas quem quiser se aprofundar e conhecer melhor isso, pode ler tanto o manual técnico do orçamento quanto outras das bibliografias que foram orientadas aqui. A ideia nessa videoaula é que vocês consigam ter uma visão espacial mais ampla do conjunto dessas informações que estão disponíveis e que são fundamentais para que a gente possa ler e entender um orçamento público. Bom, o marco legal dessa classificação das despesas, né, as principais normas em vigor sobre a classificação das despesas orçamentárias, evidente, vem da Constituição Federal de 88, né, sobretudo lá no artigo 165, que trata disso, né, trata do sistema de planejamento e orçamento, como nós vimos na videoaula passada. A Lei 4.320, lá de 1964, que ela é um marco na organização do orçamento por programas no Brasil, e tem uma influência muito grande sobre todo o processo orçamentário. A Portaria 42, de 1999, do Ministério do Planejamento, que ela vai definir funções e subfunções, que é uma das classificações centrais que a gente vai ver, e também a Portaria Interministerial 163, lá de 2001, que define elemento de despesa, os grupos de natureza de despesa, chamada GND, né, que são grupos de natureza de despesa, a modalidade de aplicação e a modalidade de despesa, que são informações importantes também para a gente compreender esses gastos todos. Então, vamos a ela, tá? Nós vamos passar rapidamente cada uma desses diferentes tipos de classificação. Então, a primeira delas é a classificação institucional, tá? Que ela vai apresentar qual é a secretaria, qual é o ministério, ou seja, a quem se destina esses recursos. Esse site que está indicado aí, nós vamos utilizar ele especialmente porque ele é um site que traz informações as mais atualizadas sobre a realização orçamentária dos municípios do Rio Grande do Sul e também do governo do estado do Rio Grande do Sul, e que ele serve como uma fonte muito importante, muito confiável de acesso a esses dados. No nosso último vídeo, próximo vídeo, nós vamos dar uma dica para vocês de várias fontes de informações orçamentárias, tanto do orçamento federal, quanto do orçamento estadual, quanto dos orçamentos municipais, tá? Mas registrem essa informação que no site do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul vai ser uma das fontes centrais de informação. Então, a primeira classificação é uma classificação institucional.
A segunda classificação é uma classificação funcional e por programa, ou seja, qual é a função e o programa que esses recursos vão ser alocados. E, por fim, a classificação por categoria econômica e grupo de despesa, tá bem? Essas são as três classificações fundamentais que nós vamos ver hoje. Por que aparece aí uma quarta classificação, gastos por credor, seja ela empresa ou pessoa física? Porque essa é uma possibilidade que esse site do Tribunal de Contas do governo do estado do Rio Grande do Sul, ele permite que a gente chegue num grau de abertura das informações, que inclusive nós podemos chegar pelo gasto por credor, que é um detalhamento da natureza da despesa do que foi realizada, que nem todas as outras ferramentas elas chegam até esse nível de classificação. Tá? Então, guardem essa informação, porque quando a gente for exercitar e for navegar por alguns sites e portais que nos permitem acesso a essas informações, a gente vai ver que o site do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, ele permite que a gente chegue não apenas na classificação institucional, funcional e por programa e da categoria econômica, mas também até a nível dos credores da administração pública. Bom, vamos detalhar cada uma delas, dessas três primeiras. Então, o que é a classificação institucional? A classificação institucional, ela vai nos fornecer a informação de a quem se destina esses recursos orçamentários, tá? Essa parte, então, vai identificar qual é o órgão e a unidade orçamentária desse órgão da administração aos quais a despesa está vinculada. Tá? Isso vai acontecer por meio de um código de 5 dígitos, em que os 2 primeiros vão informar qual é o órgão e os 3 seguintes qual é a unidade orçamentária. O que é órgão e o que é unidade orçamentária? Bom, um órgão ele pode ser, por exemplo, uma secretaria dentro de uma prefeitura, que é um órgão orçamentário. Mas dentro dessa secretaria, eu tenho 2 ou 3 divisões dentro dessa secretaria, que são unidades orçamentárias, ou seja, essa unidade orçamentária, ela tem um determinado quinhão desse orçamento, tá bem? E ela é responsável por administrar, então, a realização desses recursos, tá? Então, a classificação institucional vai nos definir quem, né, é o responsável pela execução desses recursos orçamentários. Aqui eu trago a título ilustrativo, tá? Um exemplo. Isso aqui é do orçamento do governo federal, tá? Que aqui é como se apresenta numa página do orçamento informações relacionadas a um orçamento de um determinado órgão. Então, a primeira informação que ele nos traz, tá, é essa informação institucional. Vai me dizer qual é o órgão, nesse caso é o Ministério da Cultura, que a classificação pela tabela de classificação dos órgãos da administração pública federal, o Ministério da Cultura é o número 42.000, tá? E qual é a unidade orçamentária? É o Fundo Nacional de Cultura, que é 42.000, porque ele é vinculado ao Ministério da Cultura, 902, que é o código identificador. Então, todo o orçamento, ele vai apresentar como primeira informação a quem se destina esses recursos orçamentários, tá bem? Essa é a informação institucional. Esse daqui é um exemplo que eu peguei de da classificação institucional aqui do município de Porto Alegre. É um dado lá de 2014, tá? A ideia aqui é demonstrar para vocês como é que essa informação se apresenta, por exemplo, aqui na estrutura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Ela vai indicar qual é o órgão, tá? Por exemplo, aqui o Departamento de Esgotos Fluviais, qual é o valor que estava destinado a ele. A Procuradoria-Geral do Município, a Secretaria Municipal de Urbanismo, ou seja, qual é o órgão dentro da administração pública. Então, essa classificação institucional, ela é importante porque ela nos diz quem é o responsável pela realização daquela despesa e também ela nos informa, né, o montante de recursos que cada um desses órgãos recebeu no decorrer desse orçamento. Uma informação importante, vocês vejam aqui, ó,
Aqui está falando da despesa liquidada, tá bem? Guardem esse conceito, porque a gente vai voltar lá ao final. Porque uma despesa no orçamento, ela pode se apresentar de diferentes formatos com informação. Uma, se é sobre aquilo que foi os recursos que estão previstos no orçamento, se são os recursos que estão empenhados no orçamento, ou são aqueles recursos que foram liquidados, tá? E também informação se são recursos que foram pagos. A gente vai ver a diferenciação de cada uma dessas informações lá no final dessa aula aqui. Mas a informação institucional, ela serve para nos informar a quem era destinado esses recursos orçamentários. Tá bem? A segunda classificação importante das despesas é a classificação funcional e por programa. Tá? O que essa informação ela nos traz? Ela nos diz em que os recursos são aplicados, qual é a finalidade do gasto. Então, essa é a informação que a classificação funcional e por programa nos traz. Ela serve para identificar qual é a área do governo a qual a despesa está atrelada. Tá? Se é, por exemplo, a saúde, se é a educação, se é o transporte, são essas áreas que ela vai informar. Ou seja, que finalidade se destina esse gasto. É um gasto em saúde, é um gasto em educação, é um gasto em transporte. Tá? E ela é uma informação que ela vai abranger 5 categorias de programação. Então, ela vai trazer informações sobre a função orçamentária, né, que é uma das principais classificações, se não a principal, porque ela nos diz claramente qual é a finalidade do gasto, a subfunção, o programa a que se destina esses recursos, a ação e o subtítulo, que é um detalhamento dessa informação. Bom, a função, ele é o maior nível de agregação das diferentes áreas da despesa pública. Então, por exemplo, pegando o exemplo da educação, eu tenho um gasto com a função educação. A outra informação que ele me traz é sobre subfunção. Ela vai representar uma partição da função, tá? Visa agregar determinado conjuntos de informações sobre essa despesa. Por exemplo, voltando ao caso da educação, eu quero saber quanto que foi o gasto com educação infantil, ou com ensino fundamental, ou com o ensino superior. A função vai me dar a informação do gasto com educação e a subfunção vai me dar a informação quanto desse gasto na função educação foi, por exemplo, com a educação infantil, tá bem? Relacionado à finalidade do gasto. A outra informação que esse bloco de classificação nos traz é em relação ao programa, tá? Que é aquele instrumento de organização de uma ação governamental. E os programas, dentro do PPA e também na lei orçamentária, mas sobretudo no PPA, nós vamos ter 2 grandes tipos de programas. Um programa que são aqueles chamados programas temáticos, né? Antigamente eles eram chamados de programas finalísticos, hoje eles são chamados de programas temáticos, porque são os programas que dizem e que informam sobre ações de políticas públicas que vão ser implementadas. Então, eu tenho um programa destinado à habitação, eu tenho o programa Minha Casa Minha Vida. Ele é um programa temático, tá? Porque ele se presta a fornecer bens e serviços para a população. E o outro tipo de programa são aqueles programas destinados à manutenção da própria administração pública. Então, por exemplo, se eu tenho um programa de qualificação dos servidores públicos, ele é um programa que ele não é voltado para a ação direta para os cidadãos. Ele é um programa de apoio ao funcionamento da administração pública, tá? Mas esses 2 tipos de programas, sejam os programas temáticos, ou seja, os programas de apoio à manutenção da administração, eles são uma ação. E as ações, elas podem ser de 3 grandes tipos, tá? As ações do tipo atividade, que são aquelas ações que ocorrem ao longo do tempo, tá? Elas estão destinadas, por exemplo, à identificação daquelas despesas que são despesas correntes. Então, por exemplo, a manutenção da folha de pagamento dos servidores, ela é uma atividade, porque ela ocorre ao longo do tempo, tá? Já as ações do tipo projeto são aquelas ações que têm início, meio e fim, tá?
principalmente das despesas de capital. Por exemplo, a construção de um hospital. Então, eu vou ter começo, meio e fim para a realização dessa ação, que é um projeto, tá bem? Então, esses dois tipos de ações, atividade e projeto, são o desdobramento das informações em relação aos programas. Eu falei para vocês porque, além de atividades e projetos, existem as chamadas operações especiais, que são aquelas ações que não são nem atividades nem projetos, que não podem ser classificadas nessas duas classificações, elas são operações especiais. Um exemplo disso é, por exemplo, o pagamento de inativos. Tá? Então, esse é um exemplo de operações especiais da maneira como são registradas, tanto no PPA quanto na lei orçamentária. Esse conjunto todo de informações funcionais e por programa vão constar de um bloco de informações, pegando aquele mesmo exemplo, em que ela vai trazer o quê? A informação programática. Nesse caso aqui do exemplo, nós estamos falando do programa 0167. Qual é esse programa? Era o programa Brasil Patrimônio Cultural. Tá? Então, a partir dessa informação programática, tá? E que vai me dar qual é a natureza, a finalidade das ações que vão ser desenvolvidas. Então, nesse caso aqui, é uma ação, a ação 2636, dentro desse programa 0167, que é preservação de bens culturais de natureza material. Tá? E as informações complementares, que esse programa de preservação de bens culturais de natureza material vai ser a preservação de bens culturais lá no estado da Bahia. Tá bem? Então, é esse conjunto, esse bloco de informações sobre a finalidade da ação e qual é o programa, ele é importantíssimo porque ele vai me caracterizar a finalidade desses gastos. Tá bem? Então, essa classificação ela permite a consolidação nacional dos gastos públicos. Tá? As funções e subfunções elas são definidas pela portaria 42 lá de 1999 do Ministério do Planejamento e elas valem essa classificação para todos os entes federados. Então, essa mesma classificação das funções, das subfunções, dos programas, da atividade, do projeto, né, é a mesma classificação da função e da subfunção utilizada por todos os entes. Por que que isso é necessário? Para que eu consiga ter o fechamento das contas nacionais. Porque se cada ente federado denominar de uma maneira uma função, por exemplo, como é que eu sei quanto que todos os níveis de governo, todos os entes federados gastaram com educação? Se eu não tiver uma padronização dessas funções e subfunções, eu não consigo chegar nessa informação. Então, voltando ao exemplo da educação, a função ela vai me indicar, por exemplo, a finalidade do gasto com educação, a subfunção vai me dizer que dentro da educação esse gasto foi realizado com o ensino fundamental, dentro de um programa chamado Nenhuma Criança Sem Escola, e a atividade era manutenção da rede de educação fundamental dentro de um projeto denominado Construção da Escola X. Tá bom? Existem 28 funções com as respectivas subfunções que valem para todos os entes da administração, tá bem? Isso permite, então, que se chegue à consolidação das contas nacionais. Eu vou passar rapidamente por essas funções todas para vocês terem uma ideia. Esse é um dado que está lá no Manual Técnico do Orçamento também, mas é importantíssimo, porque eles unificam quais são as finalidades dos gastos da administração em todos os seus níveis, tá? Porque as funções são as mesmas, 28 para todos os entes da administração pública e também as subfunções. Então, vocês vejam, por exemplo, na função legislativa, tem tanto a ação legislativa, que é os recursos que vão, por exemplo, numa prefeitura para a Câmara Municipal. Num governo do Estado, são os recursos que vão para a Assembleia Legislativa. Quanto também, na subfunção, os gastos com o controle externo, que são os recursos que vão
para os tribunais de conta. Lembre que os tribunais de conta são um órgão, né, de assessoramento ao legislativo que fazem o papel do controle externo. Tá? Na administração, por exemplo, na função administração, que é 04, eu vou ter todas essas subfunções, né? A subfunção do planejamento e orçamento, administração geral, o controle externo da própria administração, normatização e fiscalização, tá? Então, todas essas funções, elas vão ter esse detalhamento das suas respectivas subfunções. Vamos pegar um outro aqui a título de exemplo. Então, por exemplo, na função saúde, nós temos essas 5 subfunções, né? O gasto com saúde ele pode ser na atenção básica, na assistência hospitalar e ambulatorial, tá? No suporte profilático e terapêutico, desculpem, aqui ficou junto, mas é uma outra subfunção, na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, na alimentação e nutrição, que são todas subfunções da função saúde, tá bem? E na educação também. Então, na função educação eu tenho a subfunção ensino fundamental, ensino médio, profissional, superior, educação infantil, educação especial. Então, elas servem para que a gente possa fazer primeiro, para que se compreenda qual é a finalidade desse gasto e a gente consiga também fazer a consolidação das contas nacionais, tá bem? Todo mundo tem que seguir essas mesmas 28 funções e as suas respectivas subfunções. Vejam aqui que a função número 28 são os chamados encargos especiais, que envolve refinanciamento da dívida interna e externa, serviço da dívida interna e externa, aquelas transferências, né? Vamos lembrar que nós temos impostos que são arrecadados pelo governo federal, que depois eles são repassados aos entes subnacionais, ao estado e ao município. Então, por exemplo, o governo federal é responsável por arrecadar o IPI e o imposto de renda. E parte desses recursos da arrecadação do IPI e do imposto de renda volta para os estados e volta para os municípios. Para os municípios, isso volta por meio do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Como é que o governo federal registra lá no orçamento? Ele vai registrar que nos encargos especiais, na subfunção 845, existem transferências, que são essas transferências, por exemplo, do FPM. Como o governo do estado registra no seu orçamento as transferências, por exemplo, do ICMS aos municípios. Tá bem? Então, a função e a subfunção são fundamentais porque elas são os melhores indicadores de classificação da natureza, da finalidade dos gastos que são realizados. Essa é uma amostra, por exemplo, como é que aparecem o registro, né, dos gastos por função, um exemplo lá do orçamento federal de 2017. Então, vejam que aparece aqui os gastos, né, nas grandes funções. Então, por exemplo, com administração, na função administração, 29 bilhões, na agricultura, 29,4, na defesa nacional, 63,1, na função legislativa, 8,1 bilhões, tá bem? Então, é para isso que a classificação da função e subfunção, ela serve para nos informar, para informar a sociedade qual é a finalidade dos gastos, tá bem? E aqui é um exemplo para vocês perceberem, compreenderem como é que essa classificação funcional, ela aparece, por exemplo, na consolidação dos dados de uma informação aqui sobre Porto Alegre. Quanto que foi gasto naquele mesmo ano de 2014 com cada uma dessas funções na Prefeitura de Porto Alegre, tá bom? É bom que se diga que essas 28 funções, elas servem, né, de parâmetro para classificação, para serem utilizadas na classificação dessas despesas por todos os órgãos e entes da administração, mas a gente pode ter casos em que um ente federado não tenha gastos em uma dessas funções. Por exemplo, a função judiciária, ela pode não aparecer como gastos. Tá? Ou relações exteriores, por exemplo, ela pode não aparecer. Mas, se tiver gasto, ela vai ter que ser realizada e vai ter que ser inscrita, registrada no orçamento dessa mesma forma. Tá bem? Bom, vamos lá para a terceira classificação, que é a categoria econômica, tá? E o grupo de natureza dessa despesa.
Então, se a informação institucional ela me diz quem vai realizar esse gasto, a funcional e por programa é em quê, tá? Qual é a finalidade desse gasto? A classificação econômica, ela vai me dizer como vai ser esse gasto. Qual é a qualidade econômica desses recursos que vão ser utilizados, tá? Então, essa classificação vai separar as despesas, por exemplo, de consumo e manutenção da administração pública, daquelas que vão contribuir para a expansão da capacidade produtiva do país. Por exemplo, a construção de uma estrada ou uma obra, tá bem? Então, essa classificação por categoria econômica e por grupo de despesa, ela vai ter 4 critérios básicos de informação. A categoria econômica, se é custeio, se é capital, a natureza, o grupo de natureza de despesa, GND, dessa categoria econômica, a modalidade de aplicação e o elemento de despesa. Nós já vamos ver um pouquinho mais de detalhe cada uma delas. Só voltando àquele nosso exemplo, então, aonde ele aparece essa informação sobre a categoria econômica de uma despesa? Nesse mesmo conjunto de informações. Aqui eu vou ter a classificação institucional, aqui a programática, né, a finalidade, aqui por função e por programa, aqui eu vou ter a classificação econômica, que nesse exemplo aqui vai me dizer qual é a esfera de governo, qual é a GND, o resultado primário, a modalidade de aplicação e também a fonte desses recursos, tá bem? Então, todo o orçamento vai apresentar esse conjunto de 3 informações: a quem se destina, a finalidade do gasto e como esse gasto deve ser realizado. Tá bem, gente? Então, a categoria econômica e o grupo de natureza de despesa são 2 grandes classificações, tá? Primeiro é a categoria econômica, vai me dizer se essa despesa é uma despesa corrente ou se ela é uma despesa de capital. Grosso modo, se ela é uma despesa para manutenção da máquina ou se ela é uma despesa para ampliação dessa atuação do Estado. E dentro dessa classificação econômica, né, das categorias econômicas, vão estar divididos em 6 grupos de natureza de despesa. Relacionado às despesas correntes, eu vou ter as despesas com pessoal e encargos sociais, as despesas com juro e encargos da dívida e outras despesas correntes. Já nas despesas de capital, eu vou registrar aquelas despesas com os investimentos, com as inversões financeiras e com a amortização da dívida. Esse quadro aqui vai ajudar vocês a compreenderem um pouquinho melhor o que são essas despesas econômicas correntes e essas despesas de capital. Porque cada uma dessas 6 divisões que existem entre elas é aquilo que nós chamamos da GND. Tá? Deixa eu só retornar aqui para vocês verem que esse exemplo que eu dei para vocês aqui, vejam que na classificação econômica dela vai me dizer que é da esfera federal e que é da GND 4. Aqui podia ser a GND 3, mas o que quando ela me informa que é a GND 4, tá? Vejam aqui nessa coluna que várias das informações de cada uma dessas ações, GND 4, GND 4, GND 3, tá? Então, quando ela registra isso, essa informação quer dizer o quê? Que aquela despesa lá é uma despesa com outras despesas correntes. Tá? Desculpe, o exemplo era a GND 4. Era um investimento, era uma despesa com o planejamento e a execução de obras. Tá? Então, a GND ela é importante porque ele é um detalhamento dessa despesa corrente. Né? E isso muitas vezes a gente não percebe. Porque é muito comum a gente dizer, precisa cortar as despesas do poder público, precisa cortar as despesas correntes, precisa cortar o custeio. E quando a gente imagina despesa corrente ou despesa de custeio, a gente imagina só o gasto com o cafezinho ou o gasto com os salários. Mas, na verdade, eles envolvem, sim, o gasto com remuneração, né, com pessoal e encargos sociais, que é a GND1. Ela vai identificar, então, os gastos com pessoal e encargos sociais, mas todas aquelas despesas com o pagamento do funcionalismo público. Tanto o salário em si, quanto aquelas despesas, por exemplo, com a contribuição previdenciária patronal, que o poder público também tem,
Tá? Então, tudo isso está registrado na GND1. Mas também na GND2, gente, dentro das despesas correntes, estão os juros e os encargos da dívida pública, que são as despesas com o pagamento dos juros, comissões, encargos da dívida pública, tanto a interna quanto a externa. E parece que muitas vezes, né, quando a gente vê aqueles comentários, precisa cortar, enxugar a máquina, a gente fala muito de corte em pessoal, o corte das outras despesas, mas a gente nunca fala em corte dos juros e do encargo da dívida, né? Vocês vão ter uma das aulas aqui desse curso que vai tratar do significado da Emenda Constitucional 95, que é a chamada PEC dos gastos, né? Porque ela, de forma bastante incisiva, inseriu na Constituição brasileira, pelos próximos 20 anos, né, o controle desse tipo de gastos aqui. Mas não vai incidir sobre esses gastos aqui com os juros, tá bem? E eles também são gastos de despesa corrente, que são os gastos com juros. Então, GND1, pessoal, encargos, GND2, juros e encargos da dívida, GND3 são outras despesas correntes. Aí sim, todas aquelas despesas que não classificadas nas demais categorias e que são voltadas para o funcionamento dos órgãos e a prestação de serviços públicos. Tá? Então, entra o que nas outras despesas correntes? Todas aquelas despesas, por exemplo, com manutenção, asseio e conservação, as despesas de energia elétrica, tá? As despesas de limpeza de um órgão público, o cafezinho, o papel que é gasto, o material de escritório, todas essas despesas são classificadas como GND3, tá bem? Bom, e nas despesas de capital? Nas despesas de capital nós também temos 3 classificações. A GND4, que são os investimentos, que são todas aquelas despesas com o planejamento e a execução de obras, bem como a aquisição de bens imóveis, instalações, equipamentos, né, o material permanente. Então, quando eu estou comprando uma cadeira para a administração pública, ele é um gasto com investimento. Por quê? Porque ele é um material permanente. Então, tudo aquilo que pode ser patrimoniado, aquilo que vai ter aquela plaquinha de identificação, a quem pertence esse patrimônio, são gastos como investimentos. Tá? Como também, por exemplo, o planejamento e a execução de uma obra. Eu posso encomendar, eu posso contratar um projeto técnico para a elaboração, para a construção de uma ponte. Então, essa parte do planejamento, a elaboração do projeto técnico, ela entra como investimento, como depois também a execução da obra de construção dessa ponte. Tá bem? Já a GND5, dentro das despesas de capital, ela se refere às inversões financeiras, que são o quê? São aquelas despesas com aquisição de imóveis e bens de capital já em utilização. Vejam que por isso que elas diferem do investimento, tá? Porque quando eu vou fazer a aquisição de um imóvel, um bem de capital, já em utilização. Então, por exemplo, se o governo já estava utilizando um determinado imóvel, alugando esse imóvel para que fosse, por exemplo, uma sede do INSS, se ele vai comprar esse imóvel, ele vai entrar como uma inversão financeira e não como um investimento, tá bem? Como também aquisição de títulos ou aumento do capital das empresas. Então, quando o governo, por exemplo, ele compra títulos ou injeta recursos para aumentar o capital de uma estatal, esse recurso também é computado como uma inversão financeira. Tá? A concessão de empréstimos e aquisição de bens para revenda, por exemplo, os estoques reguladores, todos eles são registrados enquanto GND5 inversões financeiras. Tá bem? E, por fim, a GND6, que são as despesas com amortização da dívida, aquelas despesas como pagamento ou refinanciamento do principal da dívida pública e sua atualização monetária e cambial. Então, vejam que muitas vezes, quando a gente fala, né, de contenção dos gastos do setor público, a gente acaba falando muito de algumas dessas GNDs, mas não todas, né? Porque parece que a gente esquece que as despesas também com
o principal da dívida e com os juros, a rolagem da dívida pública, como se eles também não fossem recursos, e muitos recursos que são carreados, né, do orçamento público. Tá certo? Então, essas informações das GNDs, elas são fundamentais na leitura de um orçamento, porque elas nos permitem essa classificação e nos permitem, por exemplo, dizer quanto que uma prefeitura, que o governo do estado ou que o governo federal gasta com investimento, com ampliação da infraestrutura que ele tem para a oferta de bens e serviços. Então, essa classificação da natureza de despesa, ela é importantíssima também para nós sabermos avaliar a qualidade de um orçamento. A quantidade, evidentemente, mas também a qualidade de um orçamento. Tá bem? Esse aqui, voltando ao exemplo aqui de Porto Alegre, é a forma como se registra, por exemplo, essas informações. Então, lá no ano de 2014, em despesas correntes, foi 2,88 bilhões de gastos com despesas correntes e 443 milhões com despesas de capital. Quanto gastou com pessoal e encargos sociais, com o juro e o encargo da dívida e com as outras despesas correntes, com o custeio. Os investimentos, as inversões financeiras, que não foram realizadas nenhuma despesa de inversão financeira naquele ano, e a amortização da dívida, tá bem? Essa é uma forma de como se apresentam esses recursos. Bom, a outra informação que esses dados, né, dessa classificação econômica elas nos traz é a modalidade de aplicação. Tá? Especialmente no orçamento federal e no orçamento estadual, essa é uma informação relevante, porque vai indicar quem que vai aplicar esses recursos, né? Se os recursos autorizados na lei orçamentária vão ser executados pelo próprio órgão, tá? Ou entidade, ou vai ser repassado. Por exemplo, o governo federal ele pode repassar recursos para que sejam executados pelos estados, pelo município, por organizações da sociedade civil, né, por alguma ONG. Então, a modalidade de aplicação ela informa qual é o grau de realização própria desses recursos ou se eles vão ser repassados para que outros executem. Tá? Também serve para evitar uma dupla contagem, por exemplo, no caso das transferências, né, entre unidades orçamentárias de uma mesma esfera de governo. Então, por exemplo, se eu tenho uma mesma... Se o Ministério da Educação, por exemplo, ele for repassar um recurso para a URGS, é importante que eles, porque todos estão dentro do sistema de educação, mas a URGS é uma autarquia dentro do sistema do MEC. Então, para não registrar duplamente o cômputo disso, a modalidade de aplicação ela me ajuda a compreender como que esses recursos vão ser realizados, tá? Quem que vai aplicar esses recursos. E a forma de classificação dela, tá? São 11 os critérios de classificação segundo a modalidade de aplicação, tá? Então, essa daí é a referência das modalidades de aplicação no orçamento federal, né? Que a modalidade de aplicação 20 são transferências à União. Então, por exemplo, se o Estado repassa recursos, transfere recursos à União, vai ser na modalidade 20, né? A modalidade 30 é transferências a estados e ao Distrito Federal. Então, por exemplo, os recursos do FPE, do Fundo de Participação dos Estados, vai vir por aqui. Transferências aos municípios. Se o governo federal vai repassar um recurso do seu orçamento para um determinado município executar, ou mesmo os recursos do FPM vão estar inscritos nessa modalidade de aplicação. E assim por diante, tá? Então, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, né? A instituições privadas com fins lucrativos, né? Quando eu faço uma concessão, por exemplo, e para a realização de uma obra, é aqui que vai ser registrado, tá bom? Vejam que aqui, né, 20, 30, 40, 50, 60, 70, tem o 71, que foi a classificação que se criou para a transferência para os consórcios públicos. Vamos lembrar que a lei dos consórcios é uma lei lá de 2005, então se criou esse novo código, a modalidade de aplicação 71, que é para identificar os recursos que são para os consórcios públicos, tá bem? Então, modalidade de aplicação, ela informa isso. A quem é que se destina a execução desse recurso orçamentário. Tá bem? Bom, e o elemento de despesa, o que que ele é? Ele vai detalhar qual é o objeto do gasto. Tá?
Se, por exemplo, se é uma remuneração de pessoal, se são obrigações tributárias, se são benefícios assistenciais, tá? Ou auxílio financeiro ao estudante, por exemplo, porque eu posso ter isso como escrito lá numa GND1, tá? Como um gasto de despesa corrente, mas o que é esse gasto de despesa corrente com o pessoal? Pode ser o pagamento de salário, mas pode ser, por exemplo, o pagamento de uma aposentadoria, de uma pensão, ou uma contratação de alguém por tempo determinado, tá? Então, o que vai me informar esse maior detalhamento desse gasto é esse elemento de despesa que vai me identificar. Muitas vezes isso é denominado como qual é a rubrica do gasto, tá bem? Então, a identificação do elemento de despesa não é explicitada na LOA. Essa informação aqui vocês não vão encontrar na LOA. Tá? Eles são definidos e podem ser conhecidos quando da execução da despesa, que é aí que eu preciso detalhar. Se eu falei lá que um gasto ia ser em determinada função, em determinada subfunção, o elemento de despesa é que vai me detalhar esse gasto que foi realizado, mas ele não aparece na LOA, tá bem? Então, aqui só para consolidar aquilo que nós falamos, é um outro formato de apresentação de um exemplo, né? Que nós vamos ter a informação institucional, que vai me dizer qual o órgão, a unidade orçamentária. Nós vamos ter a informação sobre a finalidade do gasto, que vai me informar qual é o programa e qual é a função, tá? Dentro dessa identificação do programa, ele vai me dizer também o programa, qual é a ação, qual é o subtítulo dela, que é um detalhamento dessa ação, né? Vamos lembrar que a ação pode ser um projeto, mas pode ser uma atividade continuada, tá? Vai me informar também a função, a subfunção, e depois as classificações complementares, que são essa classificação econômica, que vai me dizer qual é a esfera, qual é a GND. Então, por exemplo, essa GND aqui era 3, que era gastos com custeio, né? Com despesas correntes, tá bem? A modalidade de aplicação 50. Então, aquela classificação, ela serve para que a gente entenda e compreenda essa codificação aqui num orçamento. Tá bem, pessoal? Só para a gente encerrar esse vídeo, quando a luta toda por inserir uma informação no orçamento, ela é importantíssima, mas ela não garante que aquela determinada despesa seja realizada. Estar inscrito no orçamento é um primeiro passo fundamental, porque se uma informação, se um gasto não tiver inscrito no orçamento, tá? Se não tiver lá no programa essas informações, eu não posso alocar recursos para ele. Mas estando no orçamento não significa que essa despesa vai ser realizada, tá? Por quê? Porque, primeiro, eu tenho que ter financeiro para que esse orçamento. Orçamento, gente, não é dinheiro. Orçamento é uma autorização para que se possa gastar até tantos recursos, tá? A existência de recursos ou não vai depender do quê? Vai depender da arrecadação, vai depender da gestão financeira. Se o poder público conseguiu arrecadar esses recursos no tempo que ele imaginava ou não, tá bem? Mas inscrever no orçamento é o primeiro passo. Depois de inscrito no orçamento, nós temos os passos para execução orçamentária, tá? Depois de aprovadas as programações de trabalho e suas respectivas dotações orçamentárias, inicia-se aquela fase de execução orçamentária, que deve observar 3 grandes passos. O primeiro passo é o quê? A definição do cronograma de desembolso e a programação financeira dos órgãos. Porque vamos lá, quando eu sou de uma determinada secretaria, eu sou da Secretaria de Transportes aqui do município, eu aprovei lá no orçamento R$ 1 milhão para ações, né, no programa de obras dessa secretaria, tá? Então, o montante de recursos do orçamento é R$ 1 milhão. Mas como é que esses recursos vão ser desembolsados? Eles vão ser desembolsados em 2 liberações orçamentárias no decorrer do ano, ou em 3, ou em 4, ou a cada mês um determinado quinhão desse montante de orçamento? Então, o primeiro passo
que um governante tem, que o executivo tem, é a partir da promulgação, desculpe, a partir da aprovação do orçamento e da sanção dele, o executivo tem 2 meses para apresentar esse detalhamento do cronograma de desembolso. Pegando aquele nosso exemplo, então, esse R$1 milhão, ele vai ser, no mês 3, vai se desembolsar 50% disso, no mês 6, vai se desembolsar mais 20%, e lá no mês 11 vai se desembolsar os outros 30% desse montante, tá bem? Então, essa programação de desembolso, ela é fundamental para que os órgãos, né, que vão receber esses recursos, eles se planejem e se organizem como é que vai ser essa execução orçamentária. Tá? Então, o governo tem esses 2 meses para apresentar esse decreto de programação orçamentária. Como também depois ele tem que fazer essa atualização a cada mês, a cada 2 meses, para ver como está a execução do orçamento. Porque se eu tenho problemas de execução de orçamento, eu tenho que deslocar esses recursos para outras rubricas, tá? Ou para outras ações e programas. Mas o primeiro passo, então, é fazer essa programação. O segundo passo é o cumprimento das exigências, por exemplo, da licitação, tá? Da Lei 8666, que é a lei lá de 93, que regula os processos licitatórios, das compras e aquisições da administração pública. Então, eu tenho que ter, por exemplo, a realização desse processo de licitação para que eu possa cumprir o terceiro passo dessa realização da despesa pública, que é o quê? Aqueles 3 passos: o empenho, a liquidação e o pagamento dessa despesa. Tá bem? Essas 3 etapas da realização da despesa, o que é o empenho? Tá? O empenho é uma reserva do numerário, uma operação matemática de caráter, uma operação financeira de caráter contábil, voltando ao exemplo lá, eu tenho no orçamento R$1 milhão para essa secretaria. Foi autorizado no mês 3 50% disso. Então, significa que ela tem 500 mil reais a partir do mês 3 para executar as suas ações. Então, a execução dessas ações, depois de ter feito o processo licitatório, por exemplo, das aquisições, das compras que vai fazer, ela tem que empenhar, tá? Ela tem que emitir uma nota de empenho, que é uma reserva daquele montante orçamentário para determinada ação. Então, daqueles 500 mil que eu tenho, eu vou emitir uma nota de empenho de R$200 mil, que é uma reserva daquele montante orçamentário para determinada ação, que é, por exemplo, o pagamento de um projeto técnico que foi feito de uma obra. Tá bem? Então, esse passo ele não constitui uma obrigação, nenhum um compromisso de pagamento, eu fazer o empenho. Tá? A finalidade é evitar que a administração pública ultrapasse as dotações orçamentárias disponíveis. Tá bem? Então, ele não garante, mas se eu não fizer esse primeiro passo, que é a realização do empenho, eu não posso realizar esse gasto. Tá bom? Então, a primeira etapa é o empenho. A segunda etapa é a liquidação. O que é a liquidação? É a verificação do direito adquirido pelo credor. Tá? Verifica-se a legitimidade da despesa empenhada. Então, se, por exemplo, voltando ao nosso exemplo anterior, era o empenho para o pagamento de um projeto técnico de uma obra, a liquidação significa que aquele escritório de engenharia que foi contratado para fazer o projeto técnico, ele vai entregar esse projeto técnico. A administração pública vai avaliar se aquele projeto técnico está de acordo com aquilo que foi licitado, se ele atende aquilo que foi estabelecido, e a administração pública, então, liquida, ela reconhece, ela verifica que essa empresa de engenharia tem sim o direito a receber esse montante de R$200 mil que foi previsto para a realização desse projeto técnico, tá bom? Então, aqui é o momento em que a administração reconhece que esse gasto vai ter que existir. Por quê? Porque aquele credor entregou aquele bem, o produto ou serviço que a administração adquiriu. E a terceira etapa é a etapa de pagamento. É quando se efetiva o pagamento via um depósito bancário, cheque administrativo ou transferência, tá? Que é a efetivação desse pagamento.
Por que que eu falei disso, gente? Porque muitas vezes vocês vão encontrar informações sobre o orçamento que tem lá valor empenhado, valor liquidado, valor pago. O que que é que eu devo olhar? E muitas vezes só tem também a informação de qual é o valor orçado. Então, é o cruzamento dessas informações, por exemplo. Se eu tinha um orçamento que previa R$ 1 milhão para essa secretaria, ela conseguiu empenhar 800 mil, mas conseguiu liquidar R$ 500 mil, eu também consigo analisar qual é a efetividade desse órgão governamental em realizar esses gastos, tá? E a informação que é sempre mais precisa da gente poder observar é o montante que ele é liquidado e não o valor empenhado, porque o valor ele pode ser empenhado, mas depois ele pode ser desempenhado, tá? Por quê? Porque ou a administração mudou de planos em relação àquilo, ou esse credor não entregou o produto, ou esse produto não foi aceito, eu posso desempenhar esses recursos, tá bem? Aqui são um exemplo, então, que eu trago para vocês compreenderem aquele primeiro dado, por exemplo, das despesas de despesas correntes e de capital. Isso aqui é um exemplo da Prefeitura de Porto Alegre, lá do ano de 2016, o montante todo de recursos que foram liquidados. Vejam que a informação aqui ela me traz sobre os recursos que efetivamente foram liquidados naquele ano de 2016. A informação podia ser daqueles que foram empenhados, tá? A informação do liquidado, gente, ele pode ser igual ao do valor empenhado. Ele não pode ser maior, tá bem? Por quê? Porque o valor do empenhado é aquilo que vai me balizar quanto de recursos orçamentários que eu consegui fazer o primeiro passo das despesas públicas, que é fundamental para essa execução. Mas voltando então aqui ao exemplo, vejam que ele poderia me dar informação por funcional, aquelas 28, mas eu pedi a classificação econômica, que é GNDU, né? Gastos com pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes, com a manutenção, com o custeio da máquina, os investimentos, a GND3, as inversões financeiras, né? Desculpem, as inversões financeiras, a GND, os investimentos que foram gastos, a amortização da dívida pública e os juros e encargos da dívida pública naquele momento, tá bem? Então, para isso que servem as informações, as classificações orçamentárias por funcional e a classificação econômica. Certo, gente? Então, essas classificações que a gente viu nessa videoaula de hoje, elas são importantes porque elas nos permitem esse olhar mais detalhado sobre o orçamento público para compreender qual é a finalidade dos gastos, como é que esses gastos foram feitos, tá bem? Eu espero que com essa videoaula isso possa ter ajudado vocês a compreenderem o olhar sobre o orçamento. Na próxima aula, nós vamos ver algumas das fontes de informações onde nós podemos acompanhar essa execução orçamentária, tanto do orçamento federal, quanto do orçamento estadual, quanto do orçamento municipal. Do orçamento municipal, a gente vai utilizar, sobretudo, as informações do Tribunal de Contas aqui do Rio Grande do Sul. Tá bem? Obrigado por assistirem até aqui.